Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o professor Tiago Coelho e hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula sobre os padrões de identidade e qualidade de polpa de fruta. Vale lembrar que esse conteúdo ele está inserido dentro do tópico 3, que aborda o processamento de frutas e hortaliças. Os parâmetros físicos e químicos abordados nesse conteúdo são o pH, o Brix e a acidez. Vale ressaltar que na aula passada a gente tratou do tema BRICS, ou sólidos solúveis, apresentando a sua importância em relação aos alimentos e a sua contribuição em relação à doçura das frutas. O pH, o parâmetro apresentado na aula de hoje, ele é um conceito extremamente importante dentro da indústria de alimentos, principalmente na indústria de conservas, certo? Pois ele é um dos fatores intrínsecos que contribui para o desenvolvimento microbiano, ou seja, na verdade o pH ele é um fator limitante do desenvolvimento microbiano não só em relação a esse desenvolvimento dos micro-organismos, o pH ele também participa de diversos processos tecnológicos em relação ao processamento de frutas e hortaliças. Um exemplo disso é no processamento de geleia, para que o gel tenha uma boa consistência, o pH do suco ou o pH da geleia, ela deve estar em um pH ali próximo de 3 a 3,4, que é o que é chamado um pH ótimo. Então, ele é extremamente importante em relação a esse processamento, em relação à conservação dos alimentos, em relação ao desenvolvimento microbiano. Esse pH, em relação aos alimentos, ele expressa o nível de acidez dos mesmos. Então, frutas como limão, tamarindo, né, entre outras frutas, eles são os alimentos que têm um pH bastante baixo, certo? Então, uma acidez bastante expressiva. O pH, essa acidez deles, está relacionado justamente com a presença dos íons H+, ou ali dissociado na minha amostra. Essezinho ali, esses está relacionado com o que a gente chama de potencial hidrogeniônico, certo? O pH ele quer dizer potencial hidrogeniônico e ele está relacionado diretamente com esses íons, né, dissociados na minha amostra, esses íons de H+. Então, quanto maior for esse íons, essa quantidade de H+, mais ácido vai ser a minha amostra e mais baixo será o valor do pH. O pH ele também é uma análise qualitativa, então quando se pensa em pH, a gente está relacionando ele com a qualidade dos alimentos em si. Lembra que a gente falou anterior que ele se envolve diretamente com o desenvolvimento microbiano e participando ativamente de diversos processos, né, tecnológicos do processamento de alimentos. Então, na análise de pH, não tem como eu quantificar, certo, os ácidos presentes na minha amostra, nem saber qual tipo de ácido eu tenho ali. Eu só tenho como entender se aquela minha amostra ou aquele meu alimento, ele é um alimento ácido ou não, ou até qual o nível de acidez do meu alimento. Para fazer análise de pH, é necessário utilizar alguns equipamentos. O principal é o pH-ômetro, certo? Existem diversos tipos de pH-ômetro, tá? Entre os citados aqui, nós podemos apresentar um pH-ômetro portátil, certo? Ele consiste de duas bases principais, que é o eletrodo, no qual aonde a gente vai realizar o processo de pH, determinar o pH da minha amostra, certo? E, a outra parte aqui corresponde ao display ou o aparelho em si, tá? Outro modelo de pH-ômetro seria um pH-ômetro de bolso. Esse pH-ômetro também utilizado aí para determinar a acidez de algumas amostras. Temos também a fita de pH-ômetro, ela é muito utilizado para determinar o pH de algumas águas de piscina, tá? E o mais comum é o pH de bancada, é o pH mais presente no laboratório, tá? Onde esse aparelho ele é dividido também, o conceito aqui é o mesmo,
O coração de um pH-ômetro é justamente essa peça aqui, o eletrodo. É através dele que se faz a análise desses íons presentes na nossa amostra, certo? É através do eletrodo que a gente determina o valor do pH. A gente também tem um sensor de temperatura acoplado na maioria dos aparelhos tipo de bancada. Os que não têm esse sensor de temperatura, você pode calibrar o manual ou o aparelho para uma temperatura específica. Então, conforme introduz esse eletrodo na minha amostra, ele faz a leitura e no painel do aparelho ou painel do equipamento aqui, se dá o valor do pH. Aqui nessa imagem, uma imagem fictícia, né? A gente tem um pH ali de 9,62, então isso é um pH bastante básico, bastante alcalino, certo? O pH ele tem uma escala específica que nós vamos tratar mais na frente. Aqui estaria o que nessa amostra aqui a gente teria um pH de 9,62 a uma temperatura de 26 graus Celsius. Então esses daqui são os principais modelos de pH-ômetro existentes no mercado, tá? Para determinar esse potencial hidrogeniônico, como é que a gente procede esse tipo de análise, certo? Então, esse potencial hidrogeniônico, ele pode ser determinado através da equação de Henderson e Hasenbeck, certo? Que quer dizer que pH ele é igual ao menos logaritmo de H+. Ou isso quer dizer que pH seria igual ao log de 1 dividido pela quantidade de hidrogênios ionizáveis ali, ou seja, a quantidade de H+ presente na minha amostra, certo? Esse pH ele também está relacionado com o pOH, certo? Que está ligado ao meio básico. Então, quanto maior o meu pH, menor o meu pOH, certo? E o somatório de pH mais pOH, a gente vai ter um valor igual a 14, que é o limite final da escala de pH-ômetro. Que escala é essa? O pH-ômetro ele tem uma escala que vai de 0 a 14. Abaixo de 7, tendo o 7 como neutro, a gente tem os alimentos considerados ácidos. Acima de 7, a gente tem os alimentos alcalinos ou básicos, tá? Então, abaixo de 7 a gente tem o pH, acima de 7 a gente tem o valor de pOH. Frutas e hortaliças, certo? A maioria elas são alimentos ácidos com pH abaixo de 7. Esses alimentos ácidos, eles podem ser classificados justamente em relação a esse valor de pH. A gente tem os alimentos pouco ácidos, que são aqueles alimentos que têm um pH acima de 4,5, tá? A gente tem os alimentos ácidos, que são aqueles alimentos que têm um pH entre 4 e 4,5. E a gente tem os alimentos muito ácidos, que são aqueles que possuem o pH abaixo de 4, o que se enquadra a maioria das frutas. Aqui, a título de exemplo, na nossa escala aqui, poucos alimentos teriam, né, um pH acima de 7. Um exemplo disso é a clara do ovo. Aqui ela tem um pH ali próximo de 9, ou mais ou menos, tá? Os demais alimentos, os pH são sempre abaixo de 7. Então, para entender como se procede esse tipo de análise, como é que num laboratório, como é que a gente faz uma análise específica de uma determinada amostra. No nosso caso aqui, a gente está tratando sobre o processamento de polpa de fruta. Então, como é que se faz essa análise de pH em relação às polpas de fruta, já que o pH é um dos parâmetros exigidos na instrução normativa número 37 de 2018. É, vamos ter uma ideia através de uma aula prática que será apresentado agora, no qual irá mostrar como se proceder essa análise de pH para fazer essa determinação em uma amostra de polpa de fruta, tá? Essa aula ela tem a importância de fazer com que entenda melhor na prática como é que se procede essa análise, tá? Isso irá criar um conceito melhor na cabeça de vocês. Uma análise simples, não é complicado. É uma das análises mais simples de se realizar
dentro das análises de alimento, porém é um conceito extremamente importante.